O que há por trás das cores? Uma perspectiva física. Começamos o nosso estudo com a seguinte pergunta: que cor obtemos quando misturamos todas as cores primárias? Você disse preto? Vamos ver qual é a resposta? Para isso, nós utilizaremos um projeto feito no Arduino. Quais são os componentes desse projeto? Uma placa Arduino com cabo USB, um LED RGB, um potenciômetro de 10 kΩ, 3 resistores de 300 ohms, 4 chaves momentâneas, uma protoboard, jumpers e um computador ou notebook. Então agora eu vou explicar certinho o que cada um daqueles componentes faz. Então essa é a montagem do nosso projeto. Esta daqui é a nossa placa Arduino. Então aqui nós temos o local onde será inserido o cabo USB, que será conectado com o computador. E aqui será a fonte de alimentação do nosso circuito. Aqui nós temos os jumpers, que são esses fios coloridos, que estarão ligados com a nossa placa protoboard. Essa placa aqui por cima, ela é de plástico, mas ele tem esses orifícios que embaixo possuem vários fios condutores, formando um circuito. Essas extremidades, elas são ligadas por circuitos, por linhas, fios condutores que estão dispostos verticalmente. Tanto aqui quanto aqui, estão dispostos verticalmente. E aqui eles estão dispostos horizontalmente. Então, como qualquer circuito, nós temos o polo positivo e o polo negativo para ter uma diferença de potencial. Esse potencial positivo vai vir da nossa fonte, que é os 5 volts, e nós temos também que ligar nossa protoboard em um fio terra, que é esse ground, o GND. Então, este experimento ele vai utilizar um LED RGB, esse LED aqui. Por que RGB? RGB são as siglas de Red, Green and Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Um LED normal poderia emitir, por exemplo, somente uma cor vermelha, somente o amarelo, somente o verde, mas esse aqui pode emitir os três. Cada um desses 3 botões vai ser responsável por fazer com que uma luz acenda. E esse último botão aqui, ele vai ser um botão para ajustar o potenciômetro. Então, se apertarmos ele e girarmos o potenciômetro, a gente vai conseguir modificar a intensidade dessa luz. Nós precisamos também de resistores no nosso circuito. Resistores são componentes que vão limitar a passagem da corrente elétrica. Todos esses componentes são essenciais e devem estar devidamente ligados em cada porta lógica, porque essas portas estarão escritas no código, que é a próxima etapa do nosso projeto. O código. Então, esse código é algo que vocês devem copiar e colar no software do Arduino que deve ser instalado no computador de vocês. Veremos o que acontece montando o projeto anterior. Reparem que, ao apertar cada botão, uma luz diferente do nosso LED acende. Veremos agora o que ocorre quando apertamos 2 desses botões juntos. O vermelho e o verde combinados promovem a cor amarela. O vermelho e o azul promovem a cor equivalente ao rosa, que possui o nome de magenta. O verde e o azul promovem a cor ciano, que é o equivalente ao nosso azul claro. E agora, vamos ver o que acontece se apertarmos as 3 cores juntas? Obtemos a cor branca. Relembrando,
Que cor obtemos quando misturamos todas as cores primárias? Essa foi a pergunta que motivou a realização do nosso projeto. E aí, depois desse projeto, o que você responde? Você disse branco? Na verdade, depende do que você está falando. De cor luz ou de cor pigmento? O nosso projeto, será que utilizou uma cor luz ou uma cor pigmento? A cor luz é proveniente daqueles corpos que emitem luz, como, por exemplo, lanternas, estrelas, televisores ou até mesmo LEDs. Ou temos também a cor pigmento, que é responsável por tingir as coisas que nós temos. Ela é proveniente daqueles corpos que absorvem luz, como, por exemplo, temos as tintas de pintar desenhos, temos também aquelas tintas usadas em toners para fazer impressão. Devemos lembrar, primeiramente, que cores não existem sem luz. Se você está em uma sala totalmente escura, sem a entrada de nenhuma fonte de luz, e você tem vários objetos, você não conseguirá vê-los, pois para conseguir enxergar algo, conseguir enxergar alguma cor, é necessário uma interação com a luz. Mas primeiro, vamos falar um pouco mais sobre o que é essa luz. Há muito tempo atrás, acreditava-se que a luz estava relacionada com um dos 4 elementos naturais, que era o fogo. Acreditava-se também que nossos olhos eram responsáveis por emitir raios de luz. Eles, então, iriam iluminar os objetos, permitindo que nós os enxergássemos. Essas ideias são muito antigas, datam por volta de um período antes de Cristo. Porém, essas dúvidas continuaram por muitos e muitos tempos. Por volta de 1700, depois de Cristo, nós tínhamos um embate. Isaac Newton falava que a luz era composta por várias partículas, enquanto Christian Huygens dizia que, na verdade, a luz era uma onda. Os dois tinham experimentos que eles realizavam que comprovavam suas ideias. Porém, esse embate ainda continuou por muito tempo. Não se sabia se, na verdade, a luz era uma onda ou se a luz era composta por partículas. Atualmente, houve vários avanços e a criação dos estudos da física quântica. Por meio desses estudos, que foram realizados por vários pesquisadores, como, por exemplo, de Broglie, Schrödinger, Albert Einstein e vários outros pesquisadores, nós temos, então, para interpretar o que é a luz, o modelo de dualidade onda-partícula. Então, quer dizer que tanto aquelas teorias de Newton quanto as teorias de Huygens são aceitas. A luz, na verdade, pode se comportar ora como onda e ora como partícula, porém, nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Vale lembrar também que a ciência está em constante evolução. Então, este é o modelo que temos hoje. Porém, quem sabe, com os avanços da ciência, futuramente podemos obter ainda um modelo mais explicativo. Para poder entender um pouco melhor este nosso projeto, vamos pensar primeiro na luz como uma onda. Existem diferentes tipos de onda. Por exemplo, o som é uma onda longitudinal, que precisa de um meio para se propagar. Porém, a luz é uma onda eletromagnética e ela não precisa de um meio para se propagar. Por isso, por exemplo, que conseguimos ver a luz que vem do Sol até a Terra. Mesmo no vácuo, esse tipo de onda consegue se propagar. Porém, na verdade, a luz visível é um pequeno pedacinho de um grande espectro de várias ondas eletromagnéticas. Mas o que diferencia uma onda de outra? Nesse caso, o que diferencia os raios gama, do infravermelho e das ondas de rádio é a frequência da onda. Note, por exemplo, que aqui o comportamento da onda é muito diferente daqui, certo? A frequência significa o número de oscilações que uma onda faz em um determinado tempo. Aqui
é possível notar que ela oscila com uma frequência muito maior do que aqui. Com isso, os raios gama possuem uma frequência muito maior que as ondas de rádio. Isso também ocorre com o espectro visível da luz. A luz violeta, por exemplo, possui uma frequência maior que a luz vermelha. Então, cada cor possui uma frequência específica. Essas outras ondas eletromagnéticas que não estão dentro da parte da luz visível também chegam aqui no mundo. Por exemplo, os raios ultravioleta, eles vêm do Sol até aqui na Terra. Porém, nós não conseguimos vê-los. As ondas de rádio e infravermelho também conseguem chegar aqui na Terra. Porém, as únicas ondas que nós conseguimos ver as que estão na frequência da luz visível. E vale ressaltar que nós conseguimos vê-las, pois essas são os únicos tipos de ondas, as únicas frequências de ondas capazes de sensibilizar a célula dos nossos corpos, dos nossos olhos. Porém, se você utilizar equipamentos específicos, você consegue, por exemplo, conseguir ver as ondas no infravermelho. Porém, aqui está uma pergunta. Onde está o preto e onde está o branco no nosso espectro? Na verdade, vamos falar um pouquinho sobre isso agora. O branco é a junção de todas as cores do espectro, enquanto o preto é a ausência de luz. Agora, podemos falar um pouco mais sobre a cor luz. As cores primárias da cor luz são vermelho, verde e azul. Combinando esses diferentes tipos de cores, obtemos as cores secundárias, que são magenta, amarelo e ciano. Já combinando as três cores ao mesmo tempo, nós obtemos a cor branca. A ausência desses tipos de luz resulta no preto. Este é um experimento físico que explica o porquê a luz branca é composta por todas as outras cores. Aqui nós conseguimos ver na prática que isso realmente funciona. Esse experimento é denominado um experimento de refração da luz. Nós temos aqui fora um meio, como por exemplo o ar, e aqui um prisma feito de vidro. Esses dois meios possuem diferentes índices de refração. Portanto, a mesma onda, no caso a luz branca, terá diferentes velocidades em cada meio. Quando a luz branca sai do ar e entra no prisma, ocorre uma divergência, ocorre uma dispersão dessa luz e cada frequência de onda sofrerá um desvio diferente. Se colocássemos, por exemplo, um outro prisma aqui, porém de cabeça para baixo, nós conseguiríamos reunir novamente esses feixes, fazendo com que eles converjam e voltem a se tornar a luz branca. Com isso, nós temos que a cor luz funciona por meio da adição de cores. Adicionando um feixe de luz vermelha com um feixe de luz verde e um feixe de luz azul, nós podemos obter a cor branca. Aqui, nós vamos conseguir entender melhor como ocorre a interação dessa cor-luz com os objetos à nossa volta. Primeiro, deveremos lembrar que todas as coisas são compostas por átomos. Aqui, nós estudaremos como ocorre a interação da luz com um único átomo. Note que este átomo é composto por um núcleo, e nesse núcleo temos prótons e nêutrons, e orbitando o núcleo, nós temos a nossa eletrosfera. Em cada nível de energia, nós vamos ter elétrons. Porém, vale lembrar que os elétrons, eles passam de um estado para o outro. Porém, para que isso ocorra, eles precisam absorver uma energia. Essa energia não pode ter qualquer valor, ela precisa de valores específicos. Por isso, por exemplo, quando nós iluminamos ou quando nós incidimos uma luz no nosso átomo, nós estamos fornecendo energia para ele. Porém, esse átomo não necessariamente vai precisar de todas as cores que estão chegando para nós. Este átomo aqui, por exemplo, ele só absorve uma frequência, que é a frequência que está na luz verde. Logo, ele vai absorver
a frequência da luz verde e as outras cores ele irá refletir. Então, com isso, nós temos absorvendo esse nosso comprimento de onda ali verde, nós vamos conseguir fazer com que esse elétron suba o nível de energia dele. Então, aquelas frequências de onda que não foram absorvidas para fazer com que esse elétron pule de nível de energia, elas serão refletidas para o meio. Então, a cor que incide no nosso átomo, ela é uma cor luz, e a cor que é refletida para o meio também é uma cor luz. E o que faz com que cada átomo possui uma diferente energia para conseguir subir o seu estado de nível são os pigmentos, que nós vamos explicar um pouquinho mais adiante. Cada átomo vai precisar de um comprimento de onda específico para conseguir se elevar nos seus estados de energia, nos seus subníveis de energia. Vamos ver nesse caso aqui qual é a cor que esse nosso átomo qual é a cor que nós veremos esse nosso átomo, esse nosso material composto por vários átomos. Se ele consegue absorver somente o verde, vamos analisar. Ele absorve o verde, então ele vai refletir a cor vermelha e vai refletir também a cor azul. Qual é a combinação da cor vermelha com a cor azul? É o magenta. Então, quer dizer que a composição do material feito por vários átomos, deste aqui que nós utilizamos como exemplo, vão ter a cor magenta quando iluminados por uma cor branca. Agora, nós vamos analisar diferentes ocasiões. Na primeira dela, nós temos o mesmo objeto, só que iluminado por diferentes cores. Olha este primeiro exemplo. Nós temos uma fonte de luz emitindo uma cor luz branca. Este objeto parece um objeto azul, correto? Se esse objeto é azul perante uma luz branca, quer dizer o seguinte, que os átomos que compõem esse objeto vão conseguir absorver todas as cores da luz branca, ou seja, todas as cores do espectro eletromagnético, mas ele não conseguirá absorver a cor azul. Se ele não consegue absorver a cor azul, o que acontecerá? Ele irá refletir ela para o meio e é essa cor que nós vamos conseguir enxergar. Por isso, este objeto iluminado por uma cor branca, ele possui uma coloração azul. Note que este objeto, quando iluminado por uma luz azul, parece ser azul. Então, o que ocorre? A luz azul que incide sobre ele não consegue ser absorvida. Se ele não consegue absorver essa cor, essas frequências de luz azul, o que acontecerá? Elas serão refletidas para os nossos olhos e por isso este objeto parecerá azul. Ok, então quer dizer que esse nosso objeto realmente é azul. Porém, e se eu iluminar este objeto com uma lanterna, com uma fonte de luz verde? Qual é a cor que esse objeto terá? Sim, ele ficará preto. Porque, como nós já tínhamos dito anteriormente, este objeto não consegue absorver a cor azul, certo? Porém, a cor verde, ele consegue absorver. Então, se ele está absorvendo essa cor verde, nada está sendo refletido. E se nada está sendo refletido para os nossos olhos, nós não conseguimos ver cor alguma. E a ausência de cor significa a cor preta. Vamos analisar novamente o mesmo objeto, só que iluminado por diferentes cores. O objeto agora é o seguinte, este objeto aqui. Este objeto aqui parece aos nossos olhos branco quando está iluminado por uma cor branca, uma luz de cor branca, certo? A cor branca, ela é característica por não conseguir absorver nada. Então, um objeto que possui uma coloração branca quer dizer o quê? Que ele está refletindo todas as cores que chegam nele, está refletindo para os nossos olhos. Como a fonte de luz é uma fonte de luz branca, quer dizer o quê? Que aqui a gente tem todas as cores do espectro. Essas cores não são absorvidas por este objeto, elas são novamente refletidas para o nossos olhos. Então, a junção de todas essas cores será branca. Logo, nós veremos o objeto como branco.
Porém, se nós iluminamos este mesmo objeto com uma coloração vermelha, uma luz de cor vermelha, este objeto também parecerá vermelho. Por quê? O objeto branco, ele só era branco porque ele estava refletindo todas as cores do espectro eletromagnético. E todas essas cores juntas davam branco. Só que aqui ele está recebendo somente a cor vermelha. Como ele não consegue absorver a cor vermelha, ele irá refletir a cor vermelha. E isso resulta na cor vermelha nos nossos olhos. Logo, corpos que não produzem a própria luz não têm uma cor própria. Como nós vimos, aquele primeiro objeto que parecia um objeto azul, ele poderia ser também preto dependendo da luz que incidia sobre ele. Um objeto branco, iluminado por diferentes cores, também pode possuir uma cor diferente da branca. Então, não podemos dizer que um objeto realmente possui uma cor, porque vai depender da luz que incide sobre ele. Vamos analisar aqui um outro caso. Até então, estávamos analisando casos em que os objetos eram da cor primária, ou vermelho, ou verde, ou azul. Agora, vamos analisar, por exemplo, este caso em que o nosso objeto é amarelo. Talvez você esteja respondendo para mim que ele é amarelo porque ele não consegue absorver a cor amarelo. Então, ele vai fazer o quê? Vai refletir a cor amarelo. Porém, lembrem-se que a cor amarelo não é uma cor primária. Então, na verdade, ele não consegue absorver o verde e o vermelho. Se ele não consegue absorver nem o verde e nem o vermelho, essas duas cores vão vir para os nossos olhos. E qual é a combinação da cor vermelho e a cor verde? A cor amarelo. Por isso, nós não conseguimos. Por isso que nós temos a sensação de que o objeto é amarelo, porque este objeto não consegue absorver nem o verde nem o vermelho. Já um objeto da cor ciano não consegue absorver nem o azul e nem o verde. Note que o azul e o verde combinados dá o ciano, quer dizer que ele não consegue absorver nem o verde nem o azul. Então, ele vai refletir essas cores que combinadas resultam no ciano. E o nosso último caso é o magenta. Se o objeto é magenta, quer dizer que ele não absorve nem o vermelho e nem o azul, porque a combinação do vermelho com o azul é o magenta. Lembrando que nesses três casos, a luz incidente é a luz de coloração branca. Agora, vamos falar um pouco sobre a cor pigmento. Para a cor pigmento, nós não temos mais as mesmas cores primárias. Agora, as cores primárias são o magenta, o ciano e o amarelo. E as cores secundárias, formadas por meio de combinação de dois deles, é ou o verde, ou o azul, ou o vermelho. E juntando os três juntos, nós temos o preto. Provavelmente, você já misturou algumas tintas quando você era mais novo e acabou fazendo algumas pinturas, limpando o seu pincel na água. E você pode ter visto que a coloração obtida geralmente ficava perto de um cinza escuro ou um preto, porque a combinação das cores primárias é o preto. Essa cor pigmento, ela, diferentemente da cor luz, não funciona por adição, ela funciona por meio da subtração. Vamos voltar nessa imagem e agora vamos entender um pouco melhor agora sobre o ponto de vista da cor pigmento. Aqui, nós temos uma cor luz incidindo. Vocês lembram que eu disse que cada átomo precisa de uma cor, de uma energia específica para conseguir subir o seu estado de energia? Pois é o pigmento daquele átomo, daquele material composto por aqueles átomos que fará com que ele tenha diferentes níveis de energia e precise de diferentes frequências de cores. E o que acontece? Um material, por exemplo, como este, que vai absorver a cor verde, o que vai acontecer? Ele vai subtrair a cor verde de todas aquelas cores que ele recebeu e ele vai emitir somente as outras cores. Então, ele sempre vai subtrair para que ocorra a reflexão. Vamos estudar aqui, por exemplo, um exemplo mostrando um gráfico dos pigmentos fotossintetizantes das plantas.
Aqui nós temos dois exemplos, a clorofila A e a clorofila B. Este gráfico mostra o percentual de absorção dessa clorofila A e dessa clorofila B pelo comprimento de onda, que também tem a ver com a frequência. A frequência e o comprimento de onda são equivalentes, porém um é o contrário do outro. Quanto maior for a frequência, menor será o comprimento de onda. Neste caso, nós conseguimos ver que esses pigmentos, a clorofila A e a clorofila B da planta, eles vão conseguir absorver muito o violeta e vão conseguir absorver muito o azul e também aqui por volta das frequências do laranja e do vermelho. Só que note aqui no meio que ele não consegue absorver quase nada do verde. Se ele não consegue absorver quase nada do verde, quer dizer o quê? Que ele vai refletir a cor verde. Por isso, as plantas comumente são verdes, porque a clorofila, que é o pigmento dessas plantas, ela vai absorver todas as outras cores e vai refletir a cor verde, porque ela não precisa da cor verde para promover os seus elétrons para estados mais energéticos. A cor luz funciona pelo meio do modelo RGB, em que as cores primárias são red, que é o vermelho, green, que é o verde, e blue, que é o azul. Combinando essas três cores primárias por meio da adição, nós obtemos a cor branca. Já no sistema de cor-pigmento, nós temos o CMY, ou seja, C de ciano, M de magenta e Y de yellow, que é o amarelo. Combinando essas três cores, por meio da subtração, nós vamos obter a cor preta. Com isso, nós podemos responder a nossa pergunta inicial. Que cor nós obtemos quando misturamos todas as cores primárias? Depende. Se você misturar cores por meio da luz, você obterá o branco. A mistura das três cores primárias por meio de uma luz é o branco. Já se você misturar as três cores primárias do pigmento, você obterá a cor preta. E para concluir, vale lembrar que, naquele experimento que nós fizemos utilizando o Arduino, nós tínhamos lá uma cor luz, por isso que misturando as cores primárias, vermelho, verde e azul, nós obtemos a soma delas como o branco.